Mural de Notícias Online. Mural de Notícias Online. Interagindo 24 horas, todos os dias, todas as noites, com você. Comprar com economia, conforto e praticidade? Supermercado Pagão. Atendimento personalizado. Faça sua feira também no nosso cartão de crédito próprio. Tudo isso e muito mais para toda a sua família. Entregamos também em domicílio. Supermercado Pagão. Aberto de segunda a sábado. Olá, amigas e amigos, estamos de volta. Todas essas falhas estão sendo resolvidas e esperamos corrigi-las definitivamente o mais breve possível. Programa 3 Dedos de Prosa, as nossas lives de todos os dias, de segunda às sextas-feiras, incluindo feriados. Edição, produção e textos, com opiniões e comentários diários, ok? Se não são inscritos, se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem. Acesse o sininho para novas lives. Vamos à primeira das 3 prosas de hoje. Um júri da Califórnia determinou que a empresa Johnson Johnson, pague uma indenização de 40 milhões de dólares há 2 mulheres que alegam que o talco fabricado pela companhia é responsável pelos seus casos de câncer de ovário. A empresa disse que irá recorrer desta decisão. Os jurados da Corte Superior de Los Angeles determinaram que Mônica Kent tem direito a 18 milhões de dólares e Deborah Schultz e seu marido a 22 milhões de dólares, após argumentos de que a Johnson Johnson sabia, havia anos, que seus produtos à base de talco eram perigosos, mas não alertou os consumidores. Em maio de 2020, a Johnson Johnson anunciou que deixaria de vender o talco Johnson's Baby nos Estados Unidos e no Canadá, alegando que a mudança fazia parte de uma ampla reavaliação de seu portfólio de produtos em meio àquela pandemia da Covid-19. Mas a suspensão aconteceu na sequência de uma série de litígios envolvendo a segurança do produto. Nos processos judiciais, os consumidores alegam que os produtos à base de talco da empresa foram contaminados com amianto, um conhecido agente cancerígeno. A Johnson Johnson afirmou em 2019 que em suas análises não encontrou material cancerígeno em seus talcos. No entanto, testes conduzidos pela Agência Federal de Saúde dos Estados Unidos, a Food and Drug Administration, constaram que havia vestígios sim de amianto nos produtos da marca. No final de março deste ano, o pedido de Johnson Johnson foi recusado por um juiz federal de falências em Houston, nos Estados Unidos. A Johnson Johnson teria que aprovar um acordo de 9 bilhões de dólares com dezenas de milhares de pessoas que processam a empresa por alegações de que os produtos causaram câncer. Segundo informações do The New York Times, mais de 90 mil reivindicações contra a Johnson Johnson e outras partes estão pendentes, muito mais do que os tribunais podem processar individualmente. A minha opinião é a seguinte: todo mundo usou o talco Johnson no corpo, principalmente nossos bebês. Vocês se lembram? Era até um bebê lindinho, muito bonito, os olhinhos bem azuis. Pois é, eu nunca ouvi falar
de que isso tenha causado câncer em qualquer bebê. Mas é como um amigo meu me falou há pouco instante, de que os produtos hoje estão sendo realmente feitos à base de muita química, né, muito produto, e aí pode ser que esteja acontecendo isso. Mas virou moda também esses processos contra empresas e empresários. Vamos agora à prosa de número 2. O governador Jerônimo Rodrigues, do PT, encaminhou para a Assembleia Legislativa da Bahia um novo pedido de autorização para a contratação de empréstimo, elevando para 23 o número de operações de crédito solicitadas ao longo de sua gestão. A proposta, no valor de, agora, 720 milhões de reais, foi publicada no Diário Oficial do Legislativo na data do dia 13 deste mês, sábado. O projeto de lei de número 26.097/2025 autoriza o Estado a firmar operação de crédito junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, com recurso do Fundo Nacional de Investimento em Infraestrutura Social. Bom, segundo o texto, os valores serão destinados a investimentos em infraestrutura física nas áreas de educação e saúde em municípios baianos. Com essa nova solicitação, o montante total desses empréstimos pedidos pelo governador chega a 26,7 bilhões de reais, valor superior ao somatório das operações de crédito solicitadas pelos 3 últimos, inclusive, governadores da Bahia. No mesmo dia em que o novo projeto foi enviado para a Assembleia, exatamente, e foi, inclusive, aprovado, o governo do estado não oficializou no Diário Oficial 2 outros empréstimos, anteriormente aprovados também pelo Legislativo. Um deles no valor de 650 milhões de reais. Foi contratado junto ao Banco do Brasil para investimentos em parcerias público-privadas. O outro, de 300 milhões de reais, foi firmado contra a Caixa Econômica Federal para obras de infraestrutura. Os sucessivos pedidos de empréstimos têm sido alvo de críticas da oposição na Assembleia. Durante a tramitação das últimas propostas, deputados oposicionistas promoveram cerca de 12 horas de obstrução no plenário. As autorizações acabaram aprovadas sem votos favoráveis da bancada de oposição. E agora vamos à terceira e última prosa de hoje, tratando do caso Banco Master, que já não é apenas um colapso financeiro de grandes proporções. O caso se converteu em um teste de estresse do Estado brasileiro no ponto exato em que finanças, investigação criminal, controle parlamentar e autoridade judicial se chocam. Quando uma instituição liquidada, sob a sombra de um rombo estimado em 41 bilhões de reais, este passa a ser investigado o caso sob sigilo rigoroso, com restrições inclusive ao acesso de uma CPMI, o debate deixa de ser técnico, torna-se republicano. A decisão do ministro Dias Toffoli, proferida na sexta, 12 de dezembro, de retirar da CPMI do INSS o acesso direto a dados considerados centrais, com autonomia política e capacidade de produzir fatos, confrontar versões, reconstruir fluxo e exigir responsabilidade, taca-se um sigilo. Quando esse acesso é bloqueado, ainda que sob justificativa jurídica, o efeito prático é claro,
é para enfraquecer o controle democrático e amplia-se a percepção de que o parlamento pode ser mantido à distância justamente quando deveria exercer a fiscalização plena. O cenário se torna mais delicado com a revelação de um contrato de até 129 milhões de reais entre o Banco Master e o escritório da esposa de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Isto é grave. Mesmo que não haja até aqui declaração formal de ilegalidade, a magnitude do valor e o contexto institucional tornam a questão incontornável. A aparência de imparcialidade é tão relevante quanto a legalidade formal. É bom lembrar, em matéria de justiça, o país não se sustenta apenas em decisões, digamos assim, tecnicamente defensáveis. Sustenta-se na crença de que essas decisões não são contaminadas por proximidades econômicas, redes de influência ou circuitos de proteção. Em democracias maduras, magistrados não apenas precisam ser independentes, precisam parecer independentes. A proximidade econômica, direta ou indireta, entre investigados e o entorno familiar de autoridades judiciais, ainda que não tipifique crime por si só, corrói a confiança pública, a confiança do povo nas instituições. E confiança, aqui para nós, é o cimento invisível do sistema. Sem ela, qualquer estrutura jurídica vira um arranjo formal, incapaz de pacificar conflitos ou produzir legitimidade. Há ainda um traço institucional que agrava o quadro: a concentração do caso no Supremo, somada ao sigilo ampliado e à restrição ao parlamento, o que alimenta a percepção, já defendida na sociedade, de um circuito fechado de poder, pouco permeável ao escrutínio externo. Essa percepção pode ser injusta em casos específicos, mas é, por si só, corrosiva. Ao apoiar o nosso programa 3D de Prosas, você fortalece a informação de qualidade e o trabalho de fazer jornalismo com seriedade, ética e responsabilidade. Inscreva-se agora e tenha acesso aos conteúdos exclusivos, credibilidade e compromisso com a informação, com análise e comentário imparciais. Acompanhe nossas lives de segunda às sextas-feiras, incluindo feriados. Até a próxima! Mural de Notícias Online. Mural de Notícias Online. Interagindo 24 horas, todos os dias, todas as noites, com você. Comprar com economia, conforto e praticidade, Supermercado Pagão. Atendimento personalizado. Faça sua feira também no nosso cartão de crédito próprio. Tudo isso e muito mais para toda a sua família. Entregamos também em domicílio. Supermercado Pagão. Aberto de segunda a